Oi, tudo bom? Como é que tá? Vamos partir para o módulo final do nosso curso sobre benefícios por incapacidade? Pois é, já utilizamos uma aula para falar sobre requisitos gerais, introdução. Utilizamos aulas também para poder falar de auxílio-doença. Utilizamos aula para falar de aposentadoria polivalidez ou benefício por incapacidade permanente. Pouco importa o termo que você vai usar. Chegou a hora de falar do auxílio acidente previdenciário, tá? Lembrando que não tratamos ainda dos benefícios por acidentes do trabalho. Vou gravar um outro curso com essa finalidade, tá? Mas não gravamos ainda não, vamos fazer. Fica atento ao nosso curso. Vamos falar agora sobre auxílio acidente previdenciário. O auxílio acidente é um daqueles benefícios que não substitui o salário de benefício, o salário de rendimento do segurado. Portanto, ele não possui a finalidade substitutiva. Só tem a finalidade indenizatória, ele só tem esta finalidade. Em razão disso, que eu já vou deixar bem claro aqui, tá? Mas temos um slide específico para isso. O auxílio acidente pode ter um valor inferior ao salário mínimo. Já tivemos várias ações discutindo esse tema, mas ele possui este caráter e nesta data de hoje, dia 27 de março de 2020, nós ainda estamos debaixo da vigência da Lei da Medida Provisória 905 de 2019. Medida provisória essa que trouxe uma nova redação para o artigo 86 da Lei 8.213. Caso ele não venha a ser aprovado, caso não venha a ser convertido em lei, caso não tenha decreto legislativo regulamentando a matéria, posso fazer um anexo sobre o curso e discutir a possível alteração, tá? Mas nesse momento eu vou falar sobre a redação que nós temos vigente. E aqui a gente encontra no artigo 86 da Lei 8.213. O auxílio acidente será concedido como indenização. Percebeu que é só indenização? Em razão disso, ele pode receber auxílio acidente trabalhando, pode receber auxílio acidente desempregado, pode receber auxílio acidente trabalhando por conta, tá? Então tem essa vantagem. E aqui a gente encontra o quê? O auxílio acidente será concedido como indenização ao segurado. Já discutimos o que é manutenção de qualidade de segurado, que é a situação da pessoa que está amparada pela Previdência Social, seja porque está contribuindo para o INSS ou seja porque ainda está no período de graça. E aí nós vamos perceber lá no final, lá dos nossos slides, que o auxílio acidente não é benefício previdenciário concedido para todas as espécies de segurado. Nós temos esta restrição, tá? Então, ao segurado, quando após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, por que tem que ser após a consolidação das lesões? Enquanto as lesões não se consolidar, eu não vou saber se vai restar sequelas ou não. Desde esse início de aula, eu já quero deixar bem claro que não é a existência de um acidente que vai fazer a concessão do benefício realmente existir. O que vai ser o fato gerador da concessão do benefício é o fato de restar sequelas que reduzem a capacidade de trabalho para o segurado. Por isso que muitas vezes eu faço ação judicial, a pessoa sofreu um acidente, eu entendo que ficou com sequelas, vai fazer perícia médica, muitas vezes o segurado chega lá e fala: doutor, olha, né? O médico pergunta, você trabalha na mesma função? Mesma função, mesmo maquinário, mesmo horário, mesmo tudo. Então, em tese, você não teve redução da sua capacidade de trabalho. Nem ao menos o maior esforço você tem para poder exercer a mesma função que antes lá do acidente? E o segurado vai lá e responde: doutor, não tenho nem essa questão, tá? Tá tudo igual para mim, como se eu não tivesse me acidentado. Resultado dessa sentença judicial, benefício negado, né? Não tem como existir a concessão deste benefício. E aqui a gente encontra, portanto, só dissecando tal caput do artigo, o auxílio acidente será concedido como indenização, já falamos do caráter indenizatório.
ao segurado, já falamos que ao segurado, mas não é todo segurado da Previdência Social que vai fazer jus a este benefício. Vamos chegar nesse ponto ainda. Estamos falando sobre a consolidação das lesões decorrentes de acidente. Confesso que existe um livro, tá, que eu fiz em conjunto com grandes nomes do direito previdenciário. Não vou nem mencionar aqui porque eu não vou me recordar de todos eles, mas são grandes nomes. Livro publicado pela editora LTR, Auxílio Acidente de Qualquer Natureza. Existe um entendimento, pelo menos doutrinário. Algumas pessoas da doutrina, grandes nomes do direito previdenciário, entendem que o benefício deve ser concedido mesmo que seja decorrente de doenças naturais e não somente de sequelas. Nós já vimos o Poder Judiciário legislando, criando novos benefícios sem prévia fonte de custeio, isso em diversas vezes. Neste momento aqui é algo muitíssimo raro, conheço uma decisão ou duas apenas no Brasil inteiro, tá? Mas por enquanto é decorrentes de acidente, que resultam sequelas que implicam redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Tem que tomar um cuidado muito grande com essa redação pelo seguinte: o maior esforço deve ser tão somente para aquela atividade que a pessoa já exercia. Não é necessário que exista um maior esforço para toda e qualquer atividade. Por isso que é fundamental na ação de auxílio acidente dizer, olha, qual é a profissão da pessoa, como trabalhava, jornada de trabalho, qualidade do trabalho. Porque se para manter o mesmo nível da qualidade de trabalho que esta pessoa tinha antes do acidente, ali realmente tem que haver, no caso, a concessão deste benefício. Conforme situações discriminadas no regulamento. O decreto 1048 é o regulamento desta matéria e eu vou trazer alguns pontos depois ao final daqui, tá? Por enquanto, vamos ficar só na Lei 8.213, que lá no parágrafo 1º está escrito o seguinte: o auxílio acidente mensal corresponderá a 50% da aposentadoria por invalidez. Opa, peraí. Redação dada pela emenda número 905 de 2019, tá? Enquanto permanecer todos os fatos geradores dentro desta emenda, aqui nós já estudamos que a aposentadoria por invalidez ou benefício por incapacidade permanente não possui mais aquele percentual de benefício que era de 100%. Vimos isso lá no módulo anterior em razão da emenda 103. Hoje o percentual de benefício começa com 60%, podendo receber um acréscimo de 2% para cada ano que ultrapassar o 20º, tá? Então assim, se pegarmos um acidente sofrido a partir da vigência da emenda até a data de hoje, vai se pegar os 60%, se a pessoa não tem mais de 20 anos, vai se pegar os 60% e vai tirar 50%. Vai pegar 60% e depois retira-se 50%. Pelo menos neste momento da gravação deste vídeo, hein, gente? Cuidado com isso que eu estou dizendo. Continuando aqui. A que o segurado teria direito e que será devido somente enquanto persistirem as condições de que trata o caput. Segundo a redação da medida provisória, percebam que será devido somente persistirem as condições de que trata o caput, ou seja, hipótese de perícia revisional no auxílio acidente. É exatamente isso que a lei está dizendo. Olha, né? Se só vai ser, no caso, mantido enquanto persistirem as condições, como que eu vou saber se as condições ainda persistem? Aplicação de uma perícia revisional. É cruel, mas é esta redação que nós temos aqui. A medida provisória pode cair, tem que ter um decreto legislativo regulamentando seus efeitos, ou se não for emitido um decreto legislativo, ela vai ter vigência durante aquele período em que ela existiu no mundo jurídico, tá? Muito cuidado com a aplicação do tempus regit actum, porque esta é a redação que nós temos neste momento. Eu acredito que a medida provisória deve cair, não deve ser convertida em lei. Estamos em época de pandemia, coronavírus, Covid-19, tá?
Muito cuidado com isso. Eu estava pesquisando, já tem o CID já do Covid-19, do Covid-19, coronavírus, tá? Dá uma olhadinha lá nos CIDs que você vai encontrar no B34, vai encontrar ele lá, mas qualquer coisa eu coloco ele no nosso material de apoio também. No parágrafo 1º-A, a gente encontra o seguinte: na hipótese de manutenção das condições que ensejaram o reconhecimento do auxílio acidente, o auxílio será devido até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou data do óbito do segurado. Desde uma redação anterior, tá, lá de 97, o auxílio acidente não pode ser mais acumulado com aposentadoria por tempo de contribuição. Isso aí está gerando um celeuma terrível. Nós tivemos a seguinte situação. Aqui, data do auxílio acidente, posteriormente data de uma aposentadoria. Entendeu-se durante muito tempo a jurisprudência que pelo fato do auxílio acidente ser anterior à data da redação da lei de que não se podia mais acumulá-lo, então ele poderia ser ali, para quem teve o fato gerador antes da vigência da lei. Até mesmo a INSS entendeu desta forma, tinha até simulado o assunto, numa reviravolta do nosso STJ, maravilhoso, né? Uma troca de turma, uma troca de competência de material entre as turmas, julgaram o tema novamente, falaram, olha, faz o seguinte, nós entendemos que para o auxílio acidente poder ser mantido, deverá acontecer o seguinte: acidente anterior à data da lei, que diz que não pode ser mais acumulado, e a aposentadoria também tem que ser anterior à data da lei. O INSS montou uma enxurrada de cartas, eu tenho vários clientes do meu escritório que estão recebendo aquela carta de comunicado de ofício e apresentação de defesa. Eles vão lá e colocam de maneira muito bem educada. Ó, Vossa Senhoria, segurado, tal, declarando para devidos fins que você recebeu indevidamente auxílio acidente nos últimos 5 anos, em razão disso apresente defesa para poder comprovar a regularidade. Como não existe defesa para esse tipo de caso, o INSS vai lá e cancela o benefício. Entramos naquela questão novamente que diz o seguinte: beneficiários que receberam valores previdenciários de boa fé, benefício este de caráter alimentar, tem dever ou não de devolução destes valores. Não temos ainda uma decisão formada pela jurisprudência de forma absoluta. Eu ingresso com ações judiciais e peço a suspensão da cobrança do débito. Eu vou lá e eu peço a suspensão da cobrança do débito e eu alego recebimento de boa-fé que ainda está aguardando o julgamento definitivo. Então, os meus clientes me apresentam a carta e eu peço a suspensão desta cobrança, justamente em razão desta previsão aqui, tá? Mas está no nosso material de apoio, eu vou poder explicá-lo lá com mais carinho lá no material de apoio. Parágrafo 2º, as residências será devida a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independente de qualquer remuneração, rendimento oferido pelo acidentado, vedada a acumulação com qualquer aposentadoria. A data de início do auxílio-acidente, muitas vezes, ele passa pelo auxílio-doença, sim, porque o auxílio-doença é concedido enquanto as sequelas não se consolidaram. Eu sou a favor do seguinte entendimento: caso tenha ocorrido o acidente e não houve concessão de prévio auxílio-doença, deve-se conceder o auxílio-acidente da mesma forma, tá? Eu sou a favor desta linha de entendimento. Para mim, o recebimento prévio de auxílio-doença, ele não é requisito para recebimento do auxílio-acidente posteriormente, não. A única coisa que a norma diz aqui é que o auxílio-acidente terá o seu início após a cessação do auxílio-doença. Já falamos também que alguns tribunais, alguns magistrados entendem que o início do benefício não é após a cessação do auxílio-doença, mas data da citação válida. E alguns juízes ainda exigem o prévio requerimento de auxílio-doença, ou de auxílio-acidente. Eu confesso que eu entendo que não tem necessidade de fazer o prévio requerimento, não, porque o auxílio-acidente deveria ser concedido de forma automática
o perito vai lá e compreende que restaram as sequelas e já deveria conceder o benefício. Como não é o que acontece na prática, infelizmente vai lá e tem que judicializar a questão. No parágrafo 3º, nós temos que o recebimento de salário de auxílio, o recebimento de salário ou doença de outro benefício, exceto a aposentadoria, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio ou acidente. Vai poder receber sim o salário da empresa, vai poder receber os outros benefícios, sem prejuízo nenhum do auxílio ou acidente. Eu sou a favor também da interpretação que diz o seguinte: pode receber 2 auxílios acidente a mesma pessoa, desde que o fato gerador seja diverso. No parágrafo 4º do artigo 86, nós temos que a perda da audição em qualquer grau somente proporcionará a concessão de auxílio acidente quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, está comprovadamente a redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Estamos aqui diante de um requisito a mais, tá? Além de ter a perda auditiva, o segurado deverá ainda comprovar que existe nexo de causalidade entre o trabalho e a doença. Além do que, tem que haver uma perda severa de audição, de modo que venha prejudicar ou causar a perda do trabalho que essa pessoa habitualmente exercia. Então é uma série de fatores, uma série de acréscimos. Mas se está na lei, nós temos que respeitar. As sequelas a que se refere o caput estão especificadas em lista elaborada, para atualizada a cada 3 anos. Esta lista aqui de situações está lá no anexo do decreto 3048. Eu entendo que é meramente exemplificativo, não é rol taxativo. No latim nós temos números apertos e números clausos, tá? Mas é um rol, para mim, no meu ponto de vista, tão somente exemplificativo, e o juiz poderá encaixar várias outras situações e fazer a concessão do benefício do auxílio acidente normalmente. O auxílio acidente, ele não mantém mais a qualidade de segurado da pessoa, tá? Infelizmente, com a redação dada pela Lei 13.846 de 2019, nós temos que o auxílio acidente não mais mantém a qualidade de segurado. Se a pessoa quiser manter a qualidade de segurado com ela recebendo auxílio acidente, se trabalhar, registrar a qualidade de segurado porque é empregado. Se exercer atividade laboral por conta, vem a contribuinte individual e pagar carnê. Se for segurado facultativo, opta por continuar preenchendo o pagamento do carnê, para aí sim fazer a manutenção, manter a qualidade de segurado e eventualmente receber outros benefícios previdenciários ou até mesmo deixar o benefício de pensão por morte. Também entendo que aplique-se a regra tempus regit actum. Todos os fatos geradores que ocorreram antes da vigência da Lei 13.846 devem ser contemplados com a manutenção do auxílio acidente. Na Lei 8.213, nós encontramos que o auxílio acidente não depende de carência, lógico, né, porque ele exige a qualidade de segurado. E no Decreto 3.048, nós encontramos ainda que independe de carência o acidente de qualquer natureza. Com relação à renda, nós encontramos a seguinte redação: o auxílio acidente poderá ser inferior ao salário mínimo por não substituir o salário de contribuição ao rendimento do segurado. É exatamente isso, tá? Já tivemos ação judicial também, questionando se o auxílio acidente poderia ser inferior a 50% de um salário mínimo. Até onde eu encontro hoje, a jurisprudência é amplamente favorável, dizendo que pode ser inferior sim, pois não existe vínculo entre o salário mínimo e o auxílio acidente. No decreto 3048, a gente encontra também o artigo 104, aonde diz que o auxílio acidente será concedido como indenização ao segurado empregado, vírgula, exceto o doméstico. E aqui aonde está essa vírgula, eu acrescento mais uma vírgula, tá? Eu digo o seguinte: se o empregado doméstico sofrer um acidente após a vigência da Lei Complementar 150/2015, que torna o empregado doméstico tão empregado quanto qualquer outra espécie,
o auxílio acidente será concedido para ele sim, tá? E aí a gente entra a questão do tempus regit actum novamente. Acidentes ocorridos antes da Lei Complementar 150 não vão gerar direitos. Acidentes posteriores à Lei Complementar 150 vai gerar direitos sim, tá? No Decreto 3.048, o profissional do direito previdenciário tem de conhecer legislação constitucional, Lei 8.212, que é custeio, 213, que é Lei de Benefícios, Decreto 3.048, que é uma regulamentação destas duas leis. Lembrando que isso aqui não está atualizado com a emenda constitucional número 103, portanto, todo o cuidado do mundo quanto a isso, tá? Mas aqui a gente encontra o seguinte: o auxílio acidente será concedido como indenização ao segurado empregado, exceto o doméstico, desconsidera essa parte, a não ser que seja anterior à vigência da Lei Complementar número 150. Ao trabalhador avulso e assegurado especial, quando após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva. E aí vem o parágrafo 4º, que vem ele dizer o seguinte: não dará ensejo ao benefício a que se refere este artigo a seguinte situação: que apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão da capacidade laborativa. Muito cuidado com o seu cliente. Se ele sofreu um acidente, mesmo que seja do trabalho, em teste ficou com sequelas, as sequelas não reduziram a capacidade dele de trabalho, ele declara que continua trabalhando da mesma forma, com o mesmo nível de aptidão e excelência e qualidade, provavelmente não vai receber mesmo, tá? E inciso 2, de mudança de função mediante readaptação profissional promovida pela empresa como medida preventiva em decorrência de inadequação do local de trabalho. O auxílio acidente ele será concedido na hipótese de trazer um esforço maior, trazer, no caso, um plus. Ele serve como indenização para indenizar as sequelas. Se existem sequelas, se não reduzir a capacidade dele de trabalho, não há no que eu falar o auxílio acidente. Repare bem nessa decisão, que essa decisão é agora de 2020, tá? A doutrina e a jurisprudência durante muito tempo discutiu, e em algumas situações alguns doutrinadores ainda discutem e eles consideram injusta essa decisão, mas é a jurisprudência que nós temos hoje. Auxílio acidente, contribuinte individual e impossibilidade legal. Contribuinte individual pode receber auxílio acidente? Entende a lei que não, porque não houve contemplação deste, e a jurisprudência segue aplicando também este entendimento, tá? Tanto que vai lá e coloca: são 4 requisitos para a concessão do auxílio acidente, conforme se extrai do artigo 86 da Lei 8.213, A. Qualidade de segurado. B. Superveniência do acidente de qualquer natureza. Redução parcial da capacidade para o trabalho habitual. Nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade. Por força do artigo 26, aqui a gente encontra que ele está isento de carência. Entretanto, o artigo 18, parágrafo 1º, expressamente exclui o contribuinte individual do rol de segurados que fazem jus à proteção previdenciária referente ao auxílio acidente. Portanto, você que é advogado, profissional liberal, não trabalha registrado, mesmo que venha a sofrer um acidente, não vai receber a proteção do auxílio acidente por previsão legal, tá? Continuando aqui, isso aqui eu já havia falado no ponto anterior, mas é muito interessante. A ação de concessão de auxílio acidente, comprovação de prévio requerimento administrativo, descumprimento ou extinção do feito sem resolução de mérito. Eu confesso que eu considero desnecessário o prévio requerimento, uma vez que o benefício deveria ser concedido de forma automática com a cessação do auxílio-doença, onde o perito vai dizer que se restaram sequelas ou não, com o perito cessando o benefício de forma automática, tacitamente ele está dizendo que ele entende que não restaram sequelas. Eu entendo que ali já existe o meu interesse de agir, mas a jurisprudência, pelo menos uma parte dela, entende que tem que ir lá e formular um requerimento. Duas opções, tá? Ou se vai lá e faz um recurso de apelação, entretanto pode-se perder também em grau de recurso, que isso aqui é uma decisão já de apelação,
ou simplesmente vai no sistema e marca uma perícia e entrega o resultado para o juiz, tá? Entendo mais rápido, mais prático, mais simples, vai lá e marca uma perícia e protocola perfeitamente. Aqui que a gente fala novamente sobre a necessidade de redução da capacidade. Entretanto, eu venho dizer que a lei não fala em redução de 20 graus, 30 graus, 40, pouco importa o nível da perda. A lei só fala em redução da capacidade de trabalho. Portanto, eu entendo que a redução da capacidade de trabalho em grau mínimo já é o suficiente para a concessão do benefício. Vejamos essa decisão também de 2020. Apenas o item 2, está lá no final. Verificada a redução da capacidade laboral em qualquer grau, decorrente de acidente de qualquer natureza, o segurado faz jus ao benefício de auxílio-acidente desde a data da cessação do auxílio-doença. Esta jurisprudência é no sentido de que não existe grau. Se não está previsto na lei a necessidade de graus, por que eu tenho que ir lá e exigir grau médio, ou grau 20, ou 30, ou 40? Pouco importa. Dentro dessa linha dos benefícios por incapacidade, isso aqui eu aplico a todos, tá? Não só para o auxílio-acidente, eu aplico para todo e qualquer benefício. Princípio da fungibilidade dos benefícios por incapacidade. Posso montar na minha ação judicial, excelência, quero concessão de auxílio-doença. O perito faz lá a análise, ele entende que existe uma incapacidade total e temporária, o juiz pega e declara, olha, né, já que o seu benefício foi de tão somente auxílio ou acidente, não de auxílio-doença, vou negar a concessão do benefício para você. Em grau de recurso, eu vou lá e falo, olha, excelência, nós estamos diante do princípio da fungibilidade. Eu posso colocar na minha petição que seja aposentadoria por invalidez ou incapacidade permanente, posso colocar a incapacidade temporária ou auxílio-doença, ou posso colocar auxílio-acidente. Pouco importa o nome que eu dê para o benefício. Para o juiz existem aqueles princípios, né? Narra mihi factum nabo tibius, ou o princípio de que o juiz conhece o direito, ou de que o juiz deve se apegar tão somente ao fato e não à legislação apontada na petição inicial. Portanto, se eu narro a existência de um acidente e o perito entende que é um outro benefício que encaixa ali a concessão de um outro benefício, o juiz não pode dizer, olha, não vou te dar porque você não pediu o benefício correto. E aqui a gente encontra no item 1, o pleito de auxílio-acidente realizado somente apelação pode ser objeto de exame pelo colegiado, tendo em conta a fungibilidade entre os benefícios por incapacidade, ser amplamente reconhecida pela jurisprudência deste tribunal. Portanto, princípio da fungibilidade. Não quer depender de tribunal de análise nenhuma? Coloca lá nos seus pedidos. Excelência, requer a concessão de aposentadoria por invalidez ou benefício por incapacidade permanente. Ou quer subsidiariamente auxílio-doença ou incapacidade temporária. Ou subsidiariamente auxílio-acidente. Tá? Coloca tudo isso lá dentro que você não dá margem nenhuma. E aqui eu finalizo o nosso primeiro curso de benefícios por incapacidade, tá? Online, em breve novos cursos. Mas não vou deixar você sem um textinho não, tá? Não trabalhe ou estude tão somente pelo dinheiro. Faça tudo o que vier às tuas mãos com amor e excelência. Assim você sentirá prazer e realização. De que serviria o dinheiro na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que este não tem entendimento? Para você que acompanhou o nosso curso, que adquiriu o nosso curso, um grande abraço. Sou muito grato a você, tá? Quero dizer que eu tenho livros publicados, tenho livros sobre INSS digital, formato e-book, mandado de segurança, formato e-book, tenho livro físico atualizado com a reforma da Previdência Social, que se chama Prática Processual Previdenciária. Em breve, novos cursos e novos materiais, ok? Um abraço, né? Não se esqueça, em material de apoio, conheça nossas redes sociais, vou deixar todas elas registradas no nosso material de apoio. Tudo de bom, muito obrigado, bons estudos, até mais!